Bom, gente, então, para a gente finalizar o criptosporídeo, antes de falar de transmissão, eu gostaria de voltar um pouquinho no ciclo e pedir para vocês terem bastante atenção nos nomes, né? Como esporozoito, esquizonte, meronte, merozoito, esquizogonia, merogonia, porque são nomes que a gente pode confundir. Então, assim, atentem a esses nomes. Os esporozoítos são quatro células que estão localizadas dentro do oocisto. O esporozoito tem aquele complexo apical e ele que vai invadir a célula do intestino. E esse esporozoito, cada esporozoito, eles começam a sofrer a reprodução assexuada, que nós chamamos de reprodução do tipo esquizogonia ou merogonia, é a mesma coisa. E quando eu tenho uma estrutura cheia de núcleos dentro dessa estrutura, e isso já está pronto para finalizar o processo de esquizogonia ou merogonia, essa célula a gente chama de esquizonte ou meronte. E quando essa célula ela se rompe, liberando várias novas estruturas, eu tenho os merozoítos. Os merozoítos, eles também possuem aquele complexo apical, e eles podem infectar novamente as células, igual a gente falou lá no ciclo, infectar novamente os enterócitos ou ser transformados em gametas. Então, só tomem cuidado com esses nomes para a gente não fazer confusão. Bom, como que acontece a transmissão da criptosporidiose? A gente geralmente tem a ingestão, né? A transmissão ela ocorre via ingestão. Pode ser ingestão de água, água de piscina, água de reservatórios, de poços, então águas contaminadas, ou até mesmo através de algum alimento contaminado, uma fruta, uma verdura que a gente não faz a higienização adequadamente. Existe também o processo de autoinfecção. Essa autoinfecção pode ser, vamos supor assim, eu estou com a mão suja de fezes, é material fecal meu mesmo, e eu acabo colocando essa mão na boca, por exemplo, né? E gera essa autoinfecção, por exemplo. Pode ser através de inalação, aerossóis, então, por ele ser bem pequenininho, o cisto, ele pode ser facilmente transmitido através da inalação. Pode ser transmitido de pessoa para pessoa, através de contato, pode ser um contato sexual, pode ser um contato com mãos contaminadas, né? Locais onde tem muita aglomeração de pessoas, como creche, asilo, por exemplo, isso acaba sendo até mais fácil. E até mesmo a contaminação de um animal infectado para uma pessoa. O criptosporide, gente, ele é uma doença que ele não atinge somente locais pobres, como periferias, por exemplo, porque existem doenças que elas estão completamente relacionadas, à pobreza, à falta de saneamento básico, por exemplo. Mas no caso dessa, a gente vê surtos de criptosporidiose, desde locais pobres, com falta de saneamento básico, com condições precárias de higiene, e até mesmo surtos em locais, paradisíacos, vamos dizer assim. Aquelas praias bonitas que a gente vê pela TV, que a gente vê na internet, né? Que a gente quer passar as férias lá. Então, assim, até mesmo esses locais, são locais em que a taxa de transmissão é muito alta, justamente por falta de tratamento de esgoto que muitas vezes chega até o mar. Patogenia, então o que que ele causa dentro de você? Então aqui a gente tem o desenho, que mostra as microvilosidades, as células, né, do intestino, e a gente tem essas bolinhas vermelhas. Cada bolinha vermelha dessa sinaliza um criptosporídeo. Então os criptosporídeos, eles começam a ficar nessa região, então a gente começa a não absorver o alimento. Como eu não vou absorver o alimento, o paciente consequentemente vai emagrecer bastante, né, vai ter a síndrome da má absorção, e esse alimento vai ficar parado no intestino. O que que o corpo faz? Como existe muito soluto, vamos dizer assim, parado na luz do intestino, que isso não é absorvido, porque o criptosporídeo está impedindo isso, o organismo joga água para a luz do intestino e o indivíduo começa a ter muita diarreia. Além disso, hã, o criptosporídeo, ele causa, né, lógico, dano a esse epitélio, ele está grudado ali, ele está liberando substâncias, ele está danificando esse epitélio, e a gente vai ter um aumento das criptas, que são as criptas, são células tubulares e elas possuem uma função, entre outras,
uma função muito especial que é a secreção de muco para essa região, e aí a gente começa a ter um maior, número dessas células das criptas, só que elas ficam mais achatadas, elas não são tão longas quanto elas deveriam ser. Eu começo a ter atrofia das velocidades, isso também dificulta a absorção. O processo inflamatório ele é inevitável, tudo que acontece de estranho no nosso corpo, no caso de micro-organismos, por exemplo, eu tenho isso associado a um processo inflamatório e até mesmo a apoptose das células do intestino, apoptose, morte programada dos enterócitos. Sintomas, o que que os pacientes vão sentir? Bom, indivíduos imunocompetentes, ou seja, aquele indivíduo que tem uma imunidade muito boa, né, não tem nenhum problema, nenhum mecanismo de imunidade, ele vai ter uma diarreia aquosa, ele vai no banheiro de 3 a 10 vezes por dia, e ele pode eliminar de 1 a 3 litros de água por dia, tá? Então ele pode ter uma diarreia intensa ali, com a eliminação de bastante líquido, e essa diarreia ela pode ficar ali por 30 dias, persistindo por 30 dias, geralmente com pico pico não, desculpa, com uma média geralmente de 10 a 14 dias, a maioria não chega a 30. O paciente ele começa a ficar anoréxico, começa com dor abdominal, porque está inflamado, a gente falou que vai gerar um processo inflamatório, e quando eu tenho inflamação eu tenho dor. Ele começa a apresentar náuseas, flatulência, febre, dor de cabeça. Até agora nenhum sinal muito específico, né? Nenhum sinal que a gente fala assim, isso daqui é muito característico, isso aqui é patognomônico de criptosporidiose. Não. A gente começa a ter sintomas ali que a gente tem de diarreia, seja causada por um protozoário, por uma bactéria, por um vírus, por uma toxina bacteriana, né? Diarreia, náusea, dor, flatulência, febre. Geralmente isso passa, né, é um quadro autolimitante, então vamos supor, um paciente está com criptosporídeo, ele é imunocompetente, ele vai ficar ali com esses sintomas em torno de 12 a 14 dias aproximadamente, uma média, e depois isso some. Agora, qual que é o problema e qual que é o perigo? Indivíduos imunodeficientes. Seja uma imunodeficiência, igual a gente já falou, por alguma medicação, fez um transplante, seja pelo vírus HIV, enfim, ele tem um problema em relação à imunidade. Então, ele vai ter sintomas crônicos, ou seja, ele vai ter sintomas por um longo período de tempo. Então, ele vai ter diarreia aquosa, ele vai eliminar muito mais água do que o imunocompetente, então de 3 a 6 litros de água ele libera nessa diarreia, tá? Isso é por dia. Ele vai ter um desequilíbrio eletrolítico, então ele acaba perdendo muitos eletrólitos, isso não é legal, porque a gente sabe que os eletrólitos, a gente precisa deles para o bom funcionamento do nosso corpo. Ele começa a ter a síndrome da má absorção, igual a gente já falou na patogenia. Lógico que ele vai emagrecer e emagrecer muito. Geralmente eles morrem, tá? Aqui a gente tem uma mortalidade muito elevada, principalmente nos pacientes com vírus HIV. Profilaxia. Então, como que a gente faz a profilaxia da criptosporidiose? Bom, se eu sei como ocorre a transmissão, eu sei como adotar medidas profiláticas, né? Então, o que que a gente vai precisar fazer aqui? Saneamento básico, com certeza, é algo primordial para essa parasitose, né? Porque se a gente não tem saneamento básico, a gente tem fezes no ambiente onde as pessoas vivem, eu tenho fezes de pessoas, eu tenho fezes de animais, isso não é legal. Tanto a fezes humana quanto a fezes dos animais, eles contaminam. É o ambiente onde a gente pisa, eles contaminam a água que a galera toma, vai ficar com a mão, acaba ficando com a mão contaminada e essa mão vai para os alimentos, por exemplo, né? Então, esse problema de saneamento, quando todo mundo tiver um saneamento básico, com certeza vai diminuir muito, muito essas parasitoses intestinais. Foi feita uma pesquisa, eu vou ver o ano e depois eu passo para vocês, mas foi numa revista britânica de medicina. E eles pediam qual foi o melhor avanço, né? Entrevistaram várias pessoas e qual foi o melhor avanço nos últimos 200 anos. E lá tinha anestesia, alguns tipos de cirurgia, tinha o vaso sanitário, entre as outras opções. E o que que ganhou? Por incrível que pareça, a galera considerou
como a invenção do vaso sanitário, o maior avanço médico nos últimos 200 anos. Por quê? Porque isso evita muita doença, isso evita muita transmissão de doença. Então, a gente sabe que a falta de saneamento básico é um problema muito grande, porque essas fezes, esses dejetos que são liberados no meio ambiente, eles acabam contaminando, principalmente a água, e essa água muitas vezes ela não é tratada ou ela é tratada inadequadamente, e aí a gente tem a transmissão de várias doenças. Uma outra coisa bem interessante que o Neves traz é a ingestão de mariscos. Muito cuidado com a ingestão de mariscos, até mesmo alguns outros moluscos, né? Mas o marisco, porque o paciente HIV ele deve tomar cuidado ao ingerir marisco cru ou mal cozido, por exemplo. O marisco, quando ele está lá na água, ele acaba filtrando grande parte das impurezas e ele acaba retendo muito o cisto de criptosporídeo. Então, já fizeram, né, várias pesquisas com mariscos, com ostra também, e eles já detectaram muitos ocistos de criptosporídeos, né, nesse tipo de alimento, por exemplo. Então, eles pedem para paciente, para todos, né, tomar um cuidado na hora de fazer ingestão desse tipo de alimento, mas principalmente para o HIV positivo. Muito cuidado na hora de fazer ingestão de marisco. Para o marisco ser uma estrutura filtradora da água, ele acaba retendo o oocisto. E a gente sabe que o oocisto, igual a gente falou, o principal mecanismo de transmissão é a forma hídrica. Então, a gente tem muitos oocistos ali em águas contaminadas. Se tiver marisco nessa água, ele vai reter o oocisto. Então, assim, ferver muito bem esse marisco, cozinhar muito bem. Água, como que eu vou obter uma boa água livre de oocisto de criptosporídeo? Bom, se você ferver a água 100 graus Celsius por pelo menos 1 minuto, o oocisto morre. Se você ferver essa água por 65 graus Celsius, por exemplo, aí a gente precisa deixar um tempo de no mínimo 30 minutos essa água a 65 graus Celsius para conseguir eliminar os criptosporídeos, ou os cistos de criptosporídeo, tá? Se não, ferver 100 graus por 1 minutinho só. Tratamento. Geralmente é tratado os sintomas do paciente, então assim, a diarreia, a desidratação, né? Porque como ele tem muita diarreia e essa diarreia ela é muito aquosa, o indivíduo perde bastante líquido, então assim, ingestão de soro caseiro, ingestão de líquido, Gatorade, água de coco, água normal, enfim, ingerir muito suco, né? Ingerir muito líquido, ou até mesmo soro na veia. Esses indivíduos, igual a gente falou, que são imunocompetentes, geralmente os sintomas eles aparecem, só que eles somem, a gente tem uma cura espontânea, ela é autolimitante. Geralmente, as medicações, elas não possuem tanta eficácia contra o criptosporídeo, porque o criptosporídeo, ele é bem seletivo no que entra dentro da célula dele, e ele tem proteínas que se o fármaco conseguir penetrar, ele consegue jogar isso para fora, ele consegue expulsar. Então, é muito difícil aqui o tratamento. Mas, mesmo assim, é usado a nitazoxanida, que é o Anita, para tratamento de criptosporídeo em pacientes imunocompetentes, e há registro, gente, de uso de antirretroviral em pacientes HIV positivos, e esse antirretroviral, ele também mostrou uma eficácia de 90% contra o criptosporídeo.